Bom, na questão 10 aí eu estava observando a letra C também, e todos os outros termos, já estava fazendo aqui rapidamente nesse intervalo que a gente deu. Todos os termos, eles, ó, um menor desacompanhado nas linhas 1 e 2, quando você volta para o texto. Aí ele coloca aí, um Estado pode prender e expulsar um menor desacompanhado. Quem expulsa, expulsa alguém, alguma coisa, o verbo é transitivo direto. Claro, se o verbo é transitivo direto, um menor desacompanhado, claro, é objeto direto. Na letra D de dado, veja aí, acompanhe. Olha só. Na letra D, você tem aí agora o seu protagonismo na linha 50, né? Nesse contexto do seu protagonismo na linha 50, ele coloca o verbo anterior consolidar, deve estar vendo aí, né? Consolidar seu protagonismo. Quem consolida, consolida alguma coisa. Verbo transitivo direto. Seu protagonismo continua sendo aí objeto direto. Certo? Espaços isolados. Veja na linha 28, espaços isolados. Há espaços isolados. Ele coloca aqui o verbo haver antes. Há espaços isolados. Marcelo, então a oração sem sujeito, né? Exato. Mas não é porque a oração há, H, né? Há espaços isolados. Não é porque a oração é sem sujeito que você tem aí verbo impessoal e obrigatoriamente você também não tem função sintática nessa história. Tem. O verbo haver impessoal aí, ele não possui sujeito, mas ele possui objeto. Objeto, claro, objeto direto. Se eu disser havia pessoas no baile, havia pessoas na praça, o verbo haver aí é um verbo transitivo direto. Eu posso até nem ter sujeito, mas mesmo não havendo sujeito aí, ele é um verbo transitivo direto. Percebeu? Então, havia pessoas na praça, essas pessoas aí, no caso, é o objeto direto da história. Percebeu? Então, muito cuidado. Mesmo sendo verbo impessoal, você pode ter, sim, um verbo transitivo direto, nesse caso aí. Ou seja, espaços isolados cumprem o papel de objeto direto. Joia? Vamos avançar, acompanha aí. Próxima questão, questão 11. Olha só. Na questão número 11, mais uma questão em que ele identifica a parte de coesão, ele faz linguística de texto aí, né? Bem legal. Olha só. Tem um trecho e ele diz, a respeito do trecho acima, analise os itens a seguir. Olha só. O pronome essa tem valor anafórico. Bom, a gente sabe, a gente já estudou aqui, já falamos, né? Nós já falamos aí em outras etapas, que os pronomes esse, essa, isso, desse, dessa, nesse, nessa, eles cumprem na frase efetivamente um papel anafórico, ou seja, de retomada, de referência a algo que já foi dito. Veja, somando-se essa possibilidade, Marcelo, mas assim, ele vai se referir a quê? Vá para o texto. Quando você pega lá, por exemplo, né, a linha 73, que é onde acontece o somando-se essa possibilidade, ele diz aí, valor anafórico. Mas valor anafórico de quê? É só observar, volta para o texto. Vá para a linha 69, foi aqui eu encontrei aqui no papel, na provinha de vocês. Já viu aí a linha 69? Olha só o que está escrito. Estima-se que possam ser expulsos da Europa 8 milhões de estrangeiros, considerados situação irregular, beleza, barará. Somando-se essa possibilidade, qual a possibilidade? A expulsão, claro, né? Que ele diz, ó, possam ser, veja na linha 69, ele coloca possam ser expulsos. Então a possibilidade já está expressa aí. Ele já utilizou um verbo no subjuntivo, deixando claro o caráter hipotético, ou seja, deixando clara essa possibilidade. Percebeu? Então ele diz, estima-se que possam ser expulsos da Europa 8 milhões de estrangeiros. Essa é a possibilidade. Então, somando-se essa possibilidade à fresca barbárie do governo republicano dos Estados Unidos, entendeu? Então, somando-se essa possibilidade, que possibilidade? Essa, a da provável, possível, né? Possível, vamos dizer assim, expulsão e tal de 8 milhões de estrangeiros. Entendeu? Então, quando a expressão essa se alia a um trecho para retomar algo que foi dito anteriormente, para deixar clara essa retomada de um trecho, de algo que já foi mencionado, efetivamente mencionado, aí, é claro, você tem aí uma alusão, uma referência anafórica, uma anáfora, coesão referencial anafórica, remete à retoma, entendeu? Vamos lá, acompanha aí. Olha só. Ele diz, o pronome essa tem valor anafórico. Certinho, tudo certo, nenhum problema. A palavra aguda classifica-se como advérbio. Olha só que legal. Marcelo, mas aguda não é adjetivo? Uma dor aguda. Gente, vai depender do contexto. Veja a frase em que ela aparece. Ó. O mundo desenvolvido desgasta aguda e paulatinamente sua autoridade moral. Gente, desgasta agudamente e paulatinamente. Veja que essa palavra aguda é uma forma resumida, é uma redução do advérbio agudamente.
Quando eu coloco duas ou mais palavras terminadas em mente, veja, quando eu sequencio, quando eu encadeio, né, quando eu coloco, utilizo numa estrutura, numa frase, duas ou mais palavras terminadas em mente, eu posso utilizar o sufixo mente somente na última palavra. Então, se eu digo desgasta agudamente e paulatinamente, é uma situação. Desgasta aguda e paulatinamente. Imagina uma segunda frase, se eu colocar assim, aqui, por exemplo, né? Paulo, veja só, Paulo estudava tranquilo e sossegadamente. Paulo estudava calma, tranquila e sossegadamente. Vamos provocar um pouco? Olha aí. Paulo estudava calma, tranquila e sossegadamente. Está corretíssimo. Mas por quê? Sempre quando eu coordeno dois ou mais elementos terminados em mente, dois ou mais advérbios terminados em mente, eu posso utilizar o sufixo mente apenas no último, mas tem o mesmo efeito, tem o mesmo valor, tem a mesma sequência. Paulo estudava calmamente, tranquilamente e sossegadamente. Ou seja, a concordância do calma e do tranquila não é com Paulo, muito menos com qualquer outra coisa. Não é com o masculino, é com o advérbio. O advérbio, ele se refere a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Não tem nada a ver com o substantivo Paulo, não. Marcelo, mas se eu disser, Paulo estudava calmo e tranquilo, também está correto, né? Paulo é masculino, não. Aí a frase fica errada. Porque calma e tranquila é redução, gente. Calma, tranquila, é redução de calmamente e tranquilamente. Entendeu isso aí? Vamos continuar? Aí você tem a palavra aguda, classifica-se como advérbio. Sim, porque aqui está no lugar de agudamente. Percebeu? Aguda e paulatinamente, eu percebo pelo segundo advérbio, é ele que me dá a dica de que esse segundo termo aqui é advérbio e o primeiro também é agudamente e paulatinamente. Mas por que isso aqui? Como é que eu posso classificar como advérbio? Porque o termo desgasta é verbo. Então ele desgasta algo de forma aguda e paulatina. Percebeu? Ele desgasta a autoridade desse modo, dessa maneira. Então você tem um modo, a maneira como se desgasta. Está associado realmente à forma do verbo desgastar. Joia? Então o item 2 aqui, ele está colocando aí, não, mas o item 2 aí classifica no advérbio. Verdadeiro, gente. Tudo certinho, nenhum problema. 3. Há no trecho 8 substantivos. E agora? Contar as classes de palavras, né? Contando tudo, hein? Vamos lá. Somando-se essa possibilidade, primeiro substantivo. Ok. Possibilidade é um substantivo, sim. Tranquilo. Somando-se isso, a fresca barbárie. Barbárie é mais um substantivo. Ok. A barbárie do governo, do é de mais ó, é artigo, ele se antepõe ao substantivo. Então, governo é substantivo. Republicano é adjetivo, gente. Governo da república, governo republicano, é um adjetivo. Governo é substantivo, é o terceiro substantivo da história. Dos Estados Unidos da América. Dos ELA, os é artigo. Então, Estados Unidos da América, também mais um substantivo aqui. O mundo desenvolvido, mundo, mais o substantivo, é o quinto substantivo. O mundo desenvolvido desgasta aguda e paulatinamente sua autoridade. A autoridade aí, claro, é o sexto adjetivo, o sexto substantivo da história. A autoridade moral para cobrar valores humanistas. Os valores. Valores aqui, substantivo também. É o sétimo substantivo. Os valores humanistas de outros governos, mais um substantivo. São 8 substantivos? Beleza, são 8 mesmo. Todos os itens são corretos, todos estão adequados. Questão 11, resposta certa aí. Tranquilinha, letra B de bola. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Questão 12. A forma verbal dispôs, derivado do verbo por, tranquilo. Por que o acento? Porque o oxítono terminado em O, seguido de S. A forma verbal dispôs foi grafada corretamente, certinho. Com acento, com S, né? Tudo certo. Assinale a alternativa em que se tenha indicado incorretamente uma forma do verbo dispor. Pessoal, dispôs. Eu dispus, tu dispuseste, ele dispôs. Pretérito perfeito do verbo dispor. Tranquilo. Letra A. Dispor diz. E aí? Dispor eu, dispores tu, dispor ele. Dispormos nós, dispordes vós. Opa. Infinitivo pessoal flexionado. Não é isso? Disporão. Pessoal,
disporão, aqui claro, D minúsculo, não apareceu um maiúsculo viajado aí, disporão, eu disporei, tu disporás, ele disporá. Nós disporemos, vós disporeis, eles disporão, que é exatamente o futuro do presente do indicativo. Disponde. Mas não é dispondes, pessoal, disponde, vós, agora do imperativo afirmativo. Percebeu? Imperativo, não existe o eu, é isso? Que eu disponha, que tu disponha. Então, disponhas, né? Câmbio. Eu disponho, tu dispões. Como é que eu faço aí? Vá, tu e vós. Lembrando, no imperativo afirmativo, o tu e o vós, ele vem do presente do indicativo sem o S, lembra? Então, tu e vós, eu disponho, tu dispões. Então, fica dispõe, tu. Nós dispomos, vós dispondes. Se é vós dispondes, no presente do indicativo do verbo dispor, eu tiro o S. Disponde, vós. Percebeu? Então, você tem o vós do imperativo afirmativo aí. Vós do imperativo afirmativo. Disponde, é esse caso aí. Certo? Então, você vai ter dispõe tu, disponha você, dispomos nós, disponde, né? Que ele coloca aí, disponde vós, disponham vocês. Certo? Continue aí. Olha só. Então, disponde, claro, está aí, é o vós do imperativo afirmativo do verbo dispor. Dispuserdes, aqui já é diferente, né? Dispordes é uma coisa, as pessoas já devem ter ido aqui direto, hein? Dispordes e dispuserdes. Não, dispordes está errado. Infinitivo pessoal flexionado, hein? Já era. Ó. E dispuserdes, aí é diferente. Aí é futuro do subjuntivo, gente. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Percebeu? Então, quando vós puserdes, futuro do subjuntivo do verbo pôr. Disporeis. Disporeis. Errado. Essa é a resposta certa. Mas por que isso, pessoal? Aqui é uma tentativa de grafia do pretérito mais que perfeito. Veja, é uma tentativa de grafia do mais que perfeito do verbo dispor. O verbo dispor no pretérito mais que perfeito não é dispora, é dispusera. Eu dispusera, tu dispuseras, ele dispusera. Nós dispuséramos, vós dispusereis, dispusereis. Percebeu aí? Essa é a forma correta, dispuseres, com S. Eles dispuseram. E não disporam. Disporeis, errado. Por isso que a letra é a resposta certa. Beleza? Tranquilinhos? Legal? Muito bom, né? Relembrar um pouco essa parte de conjugação verbal. Você detesta, né? Rapaz, verbo. Mas não tem esse. Rapaz, verbo. Não tem esse. Estou para ver cara gostar de verbo assim. Não, é massa. Muito bom, doido. Estou para ver. De jeito nenhum. Impressionante. Vamos à próxima questão? Dá para fazer mais uma. Tá tranquilo. Vamos fazer mais uma. Vamos lá. Agora de análise sintática, certo? Vamos lá. É só acompanhar. A forma verbal, já vimos, 13. O estado, Veja, o estado pode considerar desnecessária a tradução dos documentos. Olha só, aí na questão original, se eu colocar isso aqui, ele sublinha, produção, né? Ele sublinha, esqueci de sublinhar aí, ó. Ele sublinha a palavra desnecessária, certo? O estado pode considerar desnecessária a tradução dos documentos. O termo destacado exerce função sintática de quê? Função sintática. Marcelo, como assim função sintática? Sujeito, predicado, predicativo do objeto, complemento verbal, essa coisa toda. Função sintática é isso. Função morfológica é a classe gramatical a que pertence a palavra, certo? Adjunta nominal. Pessoal, quando é que um termo exerce o papel de adjunta nominal? Dicas e questões, vamos lá. Adjunta nominal, ampau. Adjunta nominal, ampau. Vai. Adjunta nominal, ampau. Adjunta nominal, ampau. Ampau, A-N de nariz, P-A-L. Appellation, né? Eu sei, claro. Antes de P e B é M e não N. A gente apela, vale tudo, olha. Tem que decorar, né? Adjunta nominal, ampau. Vai. Adjunta nominal, ampau. Adjunta nominal, ampau. Adjunta nominal, ampau. Adjunta nominal, ampau. É assim mesmo. O que é ampau? Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva. Repetindo. Artigo, numeral, pronome, adjetivo, locução adjetiva. Adjunta nominal, ampau. Esqueça não, tem uma musiquinha na internet aí, está disponível, eu vou passar.
as músicas nossas aí, tem uma delas que fala sobre a adjunta nominal, né? O ANPAL determina o adjunto nominal. É a peleja, tá lá, pode ver. Gratuitamente para vocês, é uma brincadeira que a gente fez, bem cultural aí. Adjunta nominal, ANPAL. Os adjuntos adnominais são divididos em 2 blocos, 2 categorias, que na próxima aula eu conto para você. Até lá.